Vamos lá, estamos falando sobre a vontade de Deus. O que a gente ministra aqui, querido, é para mim também, isso serve para mim, né? Dá mais vontade de buscar as coisas de Deus, sabe? Me dá mais vontade de buscar as coisas de Deus. Então não adianta a gente só ficar ligado aqui, e quando acabar o culto, acabou, não tem mais nada, não. Mas que eu oro a Deus que isso venha criar uma vontade no teu coração, sabe? Venha criar um desejo no teu coração de você buscar mais. Porque se a gente não busca, querido, a gente fica vazio. E quando a gente fica vazio, o diabo tem a oportunidade de semear no nosso coração, na nossa mente, pensamentos destrutivos, pensamentos negativos. Mas quando a gente está buscando as coisas de Deus, sabe? Deus ele vai alimentando, Deus vai buscando, vai mostrando mais e mais. Eu tenho assistido, né, alguns vídeos do pastor, nem sei o nome dele direito, mas o conteúdo que ele coloca são conteúdos que edificam a minha vida. Hoje eu estava vendo um ensino, né, uns passos que ele estava dando sobre oração 100% atendida, né? E a gente ali foi ouvindo, fui anotando tudo, né, o que ele estava ministrando, estava falando. E são coisas, querido, que geralmente a gente faz, mas a gente não faz de uma forma atenciosa, sabe? Então isso tudo Deus vai trazendo, né, vai despertando dentro de nós. E aí dá vontade da gente buscar mais, como orar mais, como ser eficiente na oração, como não esmorecer na oração. Às vezes a gente fala aqui com os irmãos, né, da igreja, a gente fala aqui às vezes na terça-feira, do tempo com Deus. Meu irmão, compra um livro, leia um livro. Ai, não gosto de ler, então ouça uma palavra, ouça um vídeo que venha agregar valores no teu coração, que venha trazer edificação para a tua vida, venha te fortalecer. Que às vezes tem aquela palavra que você ouve assim, meu irmão, dá um despertamento na gente, que a gente levanta da onde a gente está, né? Se você que é mulher, você levanta, vai tomar um banho, lava o cabelo, né? Passa umas pastas doidas, passa abacate, passa maisena, e vai passando um monte de porcaria na cabeça, o cabelo fica bonito, mas sai daquele estado que estava de depressão, de opressão, de tristeza, cabelo tudo esmilinguido, né? Aí você sai, pinta o cabelo de lilás, de roxo. Estou incentivando você não, senão depois o teu pastor vai querer vir me bater, porque eu falei para pintar o cabelo de roxo. Não, né? Vê o ministério aí na sua casa, aí, na sua igreja, amém? Vamos falar aqui, querido, em nome de Jesus. Vamos falar sobre fazendo a vontade de Deus. O ensino bíblico a respeito da vontade de Deus não expressa apenas uma doutrina, afeta a nossa vida diária como crente, né? Então aqui a gente já vê que o ensino sobre a vontade de Deus não expressa somente uma doutrina, não é a doutrina evangélica, a doutrina cristã, não. Afeta o nosso dia a dia. Isso aqui não é somente, querido, um assunto para ser lidado na igreja. Não sei o que, na igreja, nós temos que fazer a vontade de Deus. É bonito a gente quando fala isso na igreja, não sei o que. Mas o negócio é viver, conforme Lédia falou aqui, que ela antes cantava esse louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Hoje ela está vivendo, né? Então aquilo que a gente lê, querido, não é só ler por ler, a gente vai viver. Então fazer a vontade do Senhor não é só ouvir
né, algumas palavras bonitas, algumas pregações bonitas na igreja, alguns louvores bonitos, né, falando sobre a vontade de Deus, e a gente mesmo não cumpre com aquilo que a gente está ouvindo. Então, se a Bíblia, né, se a Bíblia está mostrando, se nós somos guiados pela palavra de Deus, então aí nós temos que colocar isso em prática, porque isso aqui é o nosso manual diário, sabe? A gente lê isso aqui para colocar em prática. Se não está conseguindo colocar em prática, lê, medite, e aí você começa a colocar. Não conseguiu hoje, tente amanhã. Não conseguiu amanhã, tente depois de amanhã. E assim sucessivamente, lutando diariamente para a gente conseguir as nossas vitórias. Então aqui vem falando, né, que o estudo, o ensino bíblico a respeito da vontade de Deus não expressa apenas uma doutrina, mas afeta a nossa vida diária como crente. A gente vai colocar isso em prática na nossa vida, no dia a dia, né? Os pratos que muitas das vezes vão chegar na nossa mão, as coisas que vão acontecendo, né, no nosso trabalho, no meio em que a gente está, né, fora igreja, né? Fora igreja. Na igreja todo mundo é santo, todo mundo é belo, todo mundo usa aquela auréola de anjo na cabeça, todo mundo com asinha, né? Coisa mais linda, né, de se ver. Mas lá fora é que é outra situação. Dentro de casa é que é outra situação. Então, da mesma forma que você usa a asinha lá dentro da igreja, você tem que usar a asinha também dentro da sua casa, no seu trabalho. Amém? Então lá é que a gente tem que colocar em prática o que a gente aprende. Primeiro devemos descobrir qual é a vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Como os dias em que vivemos são maus, temos de entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 17, fala que nós não devemos ser como insano, como um tolo, como um louco, né? Nós devemos buscar em aprender a fazer a vontade de Deus. Nós devemos aprender a vontade de Deus. Então, querido, todos os dias, desde quando a gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que começar a trilhar um caminho sobre o que é a vontade de Deus, né? O que Deus quer para a nossa vida, o que Deus está requerendo para o nosso dia a dia, para cada dia que a gente vive na presença dEle. Não viver, querido, como um doido, como um louco. Uma hora a gente faz a vontade de Deus, outra hora a gente não faz a vontade do Senhor, sabe? Uma hora a gente está ali, né, fogo puro na presença de Deus, mas outra hora a gente está pensando em desviar da presença do Senhor. Nós precisamos, querido, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é simples, tem nada de mirabolante, nada de que quebrar a cabeça. É a gente fazer, querido, é a gente diariamente estar fazendo. Eu tenho aí 24 anos de evangelho, apanhei muito, sabe? Vim apanhando, acertando, errando algumas coisas, até hoje, né? Muitas coisas que eu errava lá atrás já ficou para trás, mas continuo na luta, diariamente, acertando, errando, e assim nós vamos vivendo na presença do Senhor. Não é você errar e você achar que Deus já não quer mais te salvar, né? Ou você ouve a voz do diabo falando isso. Não, meu. É no errar que a gente aprende mais, sabe? É no errar. É você caindo. Quando você levantar, você vai olhar, né? Igual um lutador de boxe, lutador de MMA, né? O cara toma um soco no meio
da cara, cai no chão. E ali ele olha e fala assim: pô, onde é que eu errei? Como é que esse cara acertou na minha cara desse jeito? Onde é que estava a minha mão que não protegeu a minha cara? Né? E aí ele levanta, o treinador chama ele lá, faz a massagem nele, dá a instrução para ele. Rapaz, não dá mais esse mole não. Aí ele volta para lá, e aí ele já sabe que ele tem que proteger mais a cara, para não tomar outro socão no meio da cara e cair no chão. Assim somos nós na presença do Senhor, querido. Vai ter um momento que nós vamos cair, vai ter um momento que nós vamos escorregar, né? É uma vergonha, né? Quando você escorrega e começa a ter vergonha, outros que veem você escorregar e cair começam a rir, né? Começam a rir da sua queda. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro e trabalhava no centro do Rio de Janeiro, e tem um lugar lá, Largo da Carioca. O Largo da Carioca é um calçadão, e com aquelas pedras portuguesas. Aquela pedra é do Satanás quando chove. Acho que o diabo soprou no ouvido do povo, dos governantes, falou assim: bota a pedra portuguesa. Olha, tinha uma lanchonete, o povo já ficava na lanchonete ali fazendo hora, porque quando chovia, sabia que ia cair gente, e caía dúzia, né? Caiu uma dúzia de pessoas, caía uma atrás da outra, escorregava e zap. E o povo tudo rindo, né? Então quem cai passa o maior vexame, maior vergonha, né? Mas quem está olhando acha graça de que caiu, né, querido? Mas aquele que caiu e passou vergonha, ele vai levantar. E ele vai saber, na próxima vez, que quando estiver chovendo, ele não vai poder passar no Largo da Carioca. Ele vai ter que pegar a ruazinha lateral, contornar lá na Rio Branco, né? E passar longe do Largo da Carioca. Sabe? Assim que ele der gente na presença do Senhor, talvez vai acontecer alguma situação na tua vida em que você vai cair, em que a gente vai cair, mas a gente precisa se levantar e saber que existe um Deus no céu, né? Que existe Jesus, que Ele tem advogado, né? Ele está advogando a nossa vida. Caiu, mas não fique deitado, se coloque de pé. Isso é fazer a vontade de Deus, sabe? É você cair, reconhecer onde é que você caiu e não voltar a cair de novo. Lutar, meu irmão, com unhas e dentes para não cair. Se há possibilidade de dar a volta, de contornar, contorne. Está descendo aqui, eu vou falar aqui. Existe aquela moça bonita lá na mercearia, lá na banca de jornal, né? Aquela moça sempre bonita e fica ali, e você sempre passa ali e o olho bate no olho daquela moça bonita. Talvez tu é um cara casado, cara comprometido, né? Mas tem um prazer de estar passando ali, porque há aquela moça bonita. Cuidado, saia, foge da aparência do mal. Aí talvez você, mulher, passa e tem sempre aquele bonitão lá que passa e fica olhando para você. Você sempre passa ali em frente ao trabalho, em frente naquela situação que ele está, só para sentir o olhar dele, ou dele mexer. Foge da aparência do mal, porque a tendência é cair, querido. A carne é fraca. A carne é fraca. Então, quando você contorna e dá a volta, você está fortalecendo o teu espírito, sabe? E está abafando a vontade da sua carne.
se é uma luta interna sua, começa a procurar uma maneira de você começar a tirar a atenção disso. Lugares em que você está, sabe? Leitura que você faz, algum programa que você assiste, se te faz pecar, meu irmão, sai fora. Ah, mas é tão legal, mas está te fazendo pecar. Então vá fazer a vontade de Deus, amém? Vamos prosseguir. Uma vez que já sabemos como Ele deseja que vivamos como crente, precisamos dedicar-nos ao cumprimento da sua vontade. O salmista, por exemplo, pede a Deus que lhe ensine a fazer a tua vontade. Salmo 143, versículo 10. Ao pedir igualmente que o Espírito o guie por terra plana, indica que, em essência, está rogando a Deus a capacidade de viver uma vida de retidão. Semelhantemente, Paulo espera que os cristãos tessalonicenses sigam a vontade divina, evitando a imoralidade sexual e vivendo de maneira santa e honrosa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4. No outro lugar, Paulo ora para que os cristãos recebam a plenitude do conhecimento da vontade divina e a fim de viverem dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Amém, amado? Então o salmista aqui, em primeiro lugar, ele pede a Deus que Deus o ensine a fazer a tua vontade e pede ao Espírito que guie por terras planas, né? Então, quando a gente pega a palavra de Deus para sermos orientados, né? Deus, ele tem nos orientado, Deus, ele orienta. Então aqui pessoas comuns como nós, que passaram por dificuldade, eles deixaram aqui escrito, deixaram exemplos, né? Claro, né, que a gente vê que alguns exemplos são exemplos bons, outros são exemplos ruins. Uma vez eu questionei sobre isso, né? Até coloquei numa pregação, por que Deus permitiu que pessoas ruins, que exemplos ruins de pessoas fossem escritas e exemplos bons de pessoas fossem escritas. E aí o Espírito Santo falava, porque nós precisamos saber, querido, né? O Senhor coloca diante dos nossos olhos o bem e o mal. Aqueles que fizeram mal, qual foi as circunstâncias, qual foi o salário que eles receberam. Aqueles que fizeram bem, o que eles receberam em troca. Então ali a gente vai escolher, se é para fazer a vontade daqueles que fizeram mal, fizeram errado. O povo de Israel, por exemplo, né, do Egito, que saiu do Egito, os judeus, olha quantos exemplos ruins que eles deram. Murmuraram, questionaram, né, atribularam, né, até ocultando a vida de Moisés, a ponto de Moisés ferir a rocha, não estava aguentando mais, e Deus, por ver que Moisés não estava aguentando mais, Deus agora pega Moisés, leva Moisés até um monte e mostra a ele a terra prometida. Olha lá, Moisés. Moisés, quando vê, isso é bonito. Aí Deus virou para ele e falou assim: mas você não vai entrar, você vai morrer aqui nesse monte. E Moisés morreu ali no monte e não entrou na terra prometida. Mas glória a Deus, né, querido? O Moisés ter morrido ali naquele monte. Acabou a luta, acabou a tribulação, descansou. Porque se ele fosse para a terra prometida, ele ia continuar ali enfadado ali no meio daquele povo, como depois Josué foi ficando. Final do dia de Josué virou para o povo: pessoal, vocês vão ter que decidir. Se vocês querem seguir aos deuses dos amorreus, dos saduceus, ou querem seguir o Deus vivo que tirou os seus pais lá do Egito.
porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo tomou a decisão de jogar os deuses todos fora e seguir a Jesus, seguir a Deus. Amém? Então, o salmista estava ali falando com Deus. Deus, me ajuda aí, me ensina a fazer a tua vontade. Tem um cantor, esqueci o nome dele, que canta: me ajude a melhorar. Eli Soares. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Vá para o joelho, querido, peça, não se conforme com o teu problema, com o teu erro, com a tua dificuldade, não se conforme. Busque o tempo todo a direção de Deus, né? Paulo também fala aos Tessalonicenses, Paulo também fala aos cristãos de Tessalonicenses que sigam a vontade divina, evitando imoralidade sexual e vivendo de maneira santa e honrosa, né? Que deixem, querido, a imoralidade sexual de lado, porque eles saíram de um costume aonde isso era comum, mas agora eles estão na casa de Deus, eles estão servindo a Deus, e o apóstolo Paulo sempre orientando, mas só deixam de fazer, deixam de praticar as imoralidades sexuais e sigam uma vida honrosa, uma vida em que Deus vai olhar e Ele vai se agradar, querido. Não é que o homem vai olhar e vai se agradar, não é que o pastor vai olhar e vai se agradar, não é que a esposa dentro de casa vai olhar e vai se agradar, ou vice-versa, o esposo vai olhar a esposa dentro de casa e vai se agradar. Porque dentro de casa, meu amor, meu chuchuzinho, meu pão de mel, meu bombom, blá, 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 blá. Mas aí quando está fora do alcance dos olhos da esposa, do esposo, do pastor, só Deus sabe. Por isso, siga uma vida honrosa, querido, diante dos olhos de Deus. Nós temos que temer a Deus, nós temos que nos preocupar com o que é que Deus está pensando, sabe? Tem muita gente que usa esse termo, não importa que os outros pensem, o que importa é que Deus pensa de mim. Cuidado, cuidado, que de repente, tu está na mira do fuzil de Jeová e você não sabe, porque está querendo encobrir, querido, um problema, jogando o problema no que os outros estão falando, né? E esquece que Deus é juízo. Na hora que Jeová pesa a mão, meu irmão, na hora que Jeová descobre tudo, acabou. Acabou aquela situação de estar escondendo de um, escondendo de outro, vivendo de duas caras, falsidade, sabe? Tem coisa que eu nem esquento mais a cabeça com isso. Só está abraçando, igual ontem eu vi, foi ontem eu vi a cena da novela em que Judas traiu Jesus. Judas foi lá, abraçou Jesus, que bom estar aqui junto com o Senhor, meu mestre, beijou a mão de Jesus, beijou a face de Jesus, abraçou Jesus, sabe? Eu acho que se Jesus quisesse, Jesus não tinha fuzilado Judas já há muito tempo.
Jesus já tinha falado: sai do meu ministério, miserável, vai embora. Vai lá para a igreja Odre Novo, sangue de Jesus. Né, meu irmão? Mas Jesus sabia que era o plano de Deus, querido, que Judas viesse trair. Então eu entrego tudo na mão do Senhor, meu irmão. Claro, se existe coisa que vem explicitamente, eu tenho que tomar atitude como pastor, né? Tem que tomar atitude como pastor. Não posso deixar as coisas explicitamente ali, diretamente a mim, né? A minha pessoa, ao meu ministério, né? E eu ficar calado. Não posso. Tem que tomar uma atitude, mostrar a porta da rua, vai embora. Não está satisfeito aqui, eu quero que você seja feliz. Vai embora. Mas quando há atritos, querido, situações, a pessoa chegou, cuidado com fulano, cuidado com cicrano, eu vou entregando na mão de Deus, vou entregando na mão de Deus, vou entregando na mão de Deus. Aí agora vai resolver a situação com Deus. Está chorando pelos cantos, está sofrendo. Avalie a tua vida. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a tua vida. Examine qual é a fonte do teu coração, né? A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então o coração é a fonte. O que está saindo do teu coração, querido? São coisas que têm edificado a vida de outros. Estamos no tema em fazer a vontade de Deus. Se da minha boca saem palavras que edificam a vida do outro, amém. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas se da minha boca está saindo tribulação, está saindo veneno, está saindo morte, ei, não é vontade de Deus, não é vontade do diabo. É Satanás que está colocando no teu coração aquilo que você tem que falar. Pense você que está fazendo bem, não, querido. As pessoas, às vezes, elas falam muito sem pensar. Pense primeiro qual vai ser a situação, a reação. Porque a Bíblia fala que toda ação gera, a Bíblia nos ensina que toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Tu quer uma reação boa para o teu lado? Então vigie na ação que você está fazendo. Amém ou não? Vontade de Deus, querido. Não é a nossa vontade, não é a vontade do mundo, não é a vontade do diabo. A nossa vontade é de repente pegar um tipo de pessoa e enfiar a mão no meio da cara. Mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que você perdoe. Aí, como você tem um coração orgulhoso, né, como as pessoas, eu falo você, de repente vai direto, não, como pessoas, né, tem um coração orgulhoso, não vou liberar perdão, não vou perdoar, não vou fazer, não vou acontecer, não vou... O coração, a alma está pregnada de coisa ruim. Necessário nós, quando estiver lá no nosso secreto, nosso quarto, entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Olha aí, amém? Entra para o teu quarto, se dispa, né? Tire a sua capa, porque não vai adiantar.
Seja sincero com Deus lá, querido. Senhor, eu sou uma pessoa contendeira. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu sou uma pessoa fofoqueira. Mas eu não quero ser mais isso. Quero sair desse secreto liberto. Amém, igreja? Amém. Vamos fechar aqui. Três. Os crentes são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita. Mateus capítulo 6, versículo 10. Tiago capítulo 4, versículo 13 e 15. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida e na vida de nossa família. Se essa for a nossa oração e compromisso, teremos total confiança de que o nosso presente e futuro estarão sob os cuidados do Pai. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Oração que o Senhor Jesus ensinou para os discípulos. Isso aqui, querido, não é a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, não é como diz a própria Bíblia, uma vã repetição. Não é para você ficar decorando, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, beato. Aquilo ali é um método de como você deve orar a Deus. Jesus fala assim, quando orares, ore dessa forma. Mateus capítulo 10, 6, 10. Deixa eu ler aqui direitinho. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, quando Jesus ensina, Jesus não está ensinando uma vã repetição. Jesus está ensinando um método de como é que nós vamos orar ao Pai. Que agora eu vou trazer um estudo sobre isso, sabe? O estudo sobre o Pai Nosso. Como é que nós devemos orar, a maneira com que Jesus nos ensinou. Então, quando fala Pai Nosso que estás nos céus, hoje que eu estava aprendendo sobre 100% da oração atendida, um dos primeiros versículos foi esse, do Pai Nosso que está no céu. Então, quando a gente for se dirigir a Deus, que a gente não entre na presença de Deus como servo, a gente entre na presença do Senhor como filho, o Pai Nosso que está no céu. Então não é Mestre Nosso que está no céu, não, é Pai. Então todo filho que se aproxima do Pai, ele tem uma total liberdade, ele tem uma intimidade maior do que um servo, Um servo é assim, Senhor, não Senhor, ou muito bem, Senhor, bom dia, Senhor, o que eu posso fazer, Senhor, querido? E o filho não, se Deus ele nos dá essa liberdade de termos como
né, de ter Ele como nosso Pai, né, de nós sermos o seu filho. Então, querido, a gente não vai entrar na presença do Pai como servo, nós vamos entrar como filho. Nós vamos falar de uma forma que só os filhos podem falar, que os servos não podem. Então isso tudo ali, o Pai Nosso, é um exemplo de oração, né? Como é que nós vamos chegar a Deus, né? Deus é o nosso Pai, então a gente vai chegar como filho. Amém? Então o versículo que a gente leu, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Então a gente precisa, querido, buscar a presença do Senhor, buscar a vontade do Senhor, para que a gente venha a cada dia estar sendo impactado, está sendo mostrado, né? Que Deus venha nos mostrar, né, a maneira correta da gente estar vivendo na presença dele, sabe? Fugindo da aparência do mal, não se envolvendo, né? Tem lá no Salmo 1, no número 1, né, se eu não me engano, que vem falando sobre as bem-aventuranças, né? Não se assente à roda dos escarnecedores, não se detém nos caminhos dos pecadores, né? Antes tenha prazer na lei do Senhor e nela medite dia e noite. Então, querido, tudo isso é fazer a vontade de Deus, não andar, né? Não se assentar à roda dos escarnecedores. Tem coisa que a gente tem que se afastar, meu irmão. Eu falava lá na pecuária, na congregação da pecuária, né, que existem situações em que Deus tira, existem situações, problemas que nós vamos levar até a volta de Jesus, mas existe problema na nossa vida que nós temos que jogar fora. Eu tenho que abandonar, querido. Então, se eu estou seguindo um caminho de santidade, se eu estou seguindo um caminho, querido, que o Senhor tem traçado, um caminho que se chama Jesus, se eu estou seguindo Jesus, eu não posso mais me assentar nas rodas dos escarnecedores. Amém? Amém. Não posso mais compactuar com aquela situação que está ali. Se Deus me tirou daquela situação, por que eu vou voltar para lá de novo? Não é? Eu não jogo futebol, mas tem muita gente que gosta. Não sou contra isso não. Mas eu preciso saber, se eu jogo futebol, eu preciso saber em que nível está essa minha convivência com esse pessoal. Né? Será que eu tenho ido e tenho compactuado com coisas erradas? Uso de drogas, bebidas alcoólicas, tem estado no meio de uma multidão que fala palavrão até pelos ouvidos. Se a Bíblia fala, querido, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se a gente tem escutado muitas coisas aí que o mundo tem oferecido, palavrão, música mundana, sabe? Será que isso vai surtir um efeito contrário do que a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus? Então, se isso vai desagradar a Deus, querido, eu tenho que sair. Se esse meio desagrada ao Senhor, eu tenho que sair. De repente vou lá, jogo meu futebol, acabou o futebol, eu vou embora para casa. Não me pertence mais aquele ambiente. Mas se eu quero tentar a Deus, então eu vou permanecer, né? Se eu quero tentar a Deus, não, eu sou crente, eu sou forte. Eu já vi futebol de crente que saía palavrão para tudo quanto é lado, o outro querendo bater na cara do outro, para ser o sangue de Jesus tem poder, e os ímpios tudo ali assistindo futebol, para dizer, esse povo é crente? Olha que coisa triste, meu Deus.
sabe? Então, nosso testemunho, nós precisamos dar bons testemunhos aonde nós estivermos. Aonde estivermos. Se, meu irmão, a gente não vai conseguir mudar aquela situação, então sai fora daqui. Deus virou para Noé e falou assim: eu faço uma arca aí, Noé. E Noé vivia no meio de um povo terrível, e Deus queria destruir toda aquela geração. Deus virou para Noé: Noé, faz a arca, bota alguns animais para dentro, sua família, e que eu vou matar todo mundo. Mesmo assim, o povo vendo Noé construindo a arca, o povo continuava a acrescentar pecado em cima de pecado. Deus tirou Noé daquela geração, querido. Deus tirou Noé. Tu acha que Noé não estava dando um bom testemunho ali, no meio deles? Tu acha que Enoque não estava dando um bom testemunho no meio deles? Claro que estava. Mas o povo estava com o coração endurecido, sabe? Então Deus fez Noé sair dali e matou todo mundo, destruiu toda aquela geração. Então tem coisa que nós temos que sair, temos que procurar ambientes, querido, que vai edificar a nossa vida, sabe? Mas quando você vê pessoas que não arredam o pé, são pessoas que já estão desviadas, pessoas que não querem mais participar das coisas de Deus, né? As pessoas têm mais prazer em estar no meio do futebol, estar no meio do sei do que, no meio do sei lá onde, meio lá, do que estar na casa de Deus.